4 agora, no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, aplicativo Band Play. A gente vai mudar de assunto e falar sobre economia. O economista Gessner Oliveira, ao vivo aqui conosco. Comecinho de ano, Gessner, era hora da gente se planejar, entender qual que é o cenário que nós temos pela frente em 2024, desafios, oportunidades, aquelas janelas que se abrem, aquelas que se fecham. Você vai ajudar a gente a enxergar isso melhor. Seja muito bem-vindo, Gessner. Bom dia. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. É um grande prazer conversar com vocês. Eu acho, Thaís e Pedro, que nós temos uma economia até que bastante razoável. O ano de 2023 foi bastante razoável, acima daquilo que era esperado. A economia cresceu próximo a 3%, e a expectativa para esse ano é desse crescimento, que não é um crescimento sensacional, mas é um crescimento modesto, suficiente para gerar empregos. Nós vimos que a taxa de desemprego caiu para 7,5%, houve geração de empregos formais. Tudo isso é positivo. Eu diria que o Brasil tem dois aspectos positivos. Uma situação macroeconômica mais razoável, com uma inflação que caiu, uma inflação que está abaixo do teto da meta, em torno aí de 4,5%, e com uma perspectiva de investimento boa. Veja que o Brasil absorve quase 100 bilhões de dólares em investimento direto estrangeiro. É bastante positivo. O saldo comercial também no Brasil é próximo a 100 bilhões de dólares, é bastante positivo. 2 pontos de atenção, 2 problemas para se preocupar em relação a esse ano. O eterno problema da insegurança jurídica, que, aliás, vocês levantam sempre com muita propriedade, e o problema da fragilidade fiscal. De um lado, há um compromisso com superávit e equilíbrio das contas públicas, o que é positivo. O problema é que o ajuste só vem de um lado, só vem do lado da arrecadação. O contribuinte tem que fazer um esforço danado, não vem do lado da contenção de gastos. É aí que estão os pontos, aí residem os pontos de atenção para 2024, Thaís e Pedro. Ô Gessner, o que você pode falar para a gente sobre a reforma tributária? De uma maneira mais simples, você me corrija se a comparação não for justa, a casa foi montada, agora precisa colocar tudo lá dentro, né? E esse ano de 2024 é um desafio para isso, não é, Gessner? Olha, e os ouvintes da Rádio Bandeirantes sabem que o acabamento da casa é o que dá mais trabalho, não é verdade? Quer dizer, uma coisa é você construir a casa, depois os detalhes, aí realmente é onde o diabo mora. E o que acontece com a reforma tributária, ela, no geral, ela é bastante positiva. No geral, ela substitui mais de 5 mil legislações municipais de imposto de ISS, por exemplo, e também 27 legislações estaduais por uma legislação federal, que já é um grande alívio. Ela introduz o imposto sobre valor agregado, que também é internacionalmente o padrão natural, aceito, mais eficiente. Enfim, a reforma tributária traz várias características positivas. O problema é que há muitas exceções, há muitas distorções setoriais. O impacto setorial da reforma pode ser muito negativo. Eu tenho chamado a atenção, e alguns colegas meus têm chamado a atenção para o cuidado com o saneamento em particular. Enfim, há uma série de questões na implementação. Eu acho que nós estamos no meio do processo. Demos um passo histórico em 2023 com a aprovação da reforma, mas é preciso continuar e implementar através da lei complementar e de várias outras regulamentações para que a casa fique bem arrumada, para que o acabamento seja bom. Aliás, eu vou pegar carona nesse assunto, Gessner, porque o que a gente tratou durante 2023 como reforma tributária era um pedacinho dela, não é? A reforma dos impostos sobre o consumo, essa reforma que foi aprovada por meio de emenda constitucional e agora segue para a lei complementar. E aí, nessa proposta de emenda constitucional aprovada, tem um prazo ali, 90 dias, para que o governo envie ao Congresso o segundo passo da reforma, que é a mudança na tributação sobre a renda.
aí a gente pode esperar um saquinho de maldades, não pode não, Gessner? Pode, eu acho que aí há um risco, sobretudo porque há essa situação que nós descrevemos antes, que é um compromisso positivo com o equilíbrio das contas públicas, mas um descompromisso com redução de gasto. Então, sobra para o contribuinte, há um receio de que você acabe exagerando na tributação sobre o contribuinte. O imposto sobre a renda é mais progressivo, isso é verdade. Aliás, o Brasil tem um percentual de arrecadação muito alto nos impostos indiretos e menos nos impostos diretos, que são mais progressivos, porque eles permitem taxar mais o mais rico, proporcionalmente do que o mais pobre. O problema é exagerar na dose, o que naturalmente leva a uma diminuição de incentivo de investimento, leva também a um aumento do incentivo à sonegação e assim por diante. Quer dizer, exagerar na dose da taxação é ruim, e também na multiplicação de alíquotas. Quer dizer, os sistemas mais robustos e mais eficientes são aqueles que você tem poucas alíquotas. Pessoalmente, Thaís, Pedro, eu preferiria algo como 2 alíquotas. Alguns países adotam uma alíquota relativamente baixa, que não dê muito incentivo ao sujeito contratar advogado, contador, fazer todo o jeitinho para não pagar imposto. Então, é realmente um sistema simples, aliás, como é o espírito da reforma nessa fase que nós vimos em 2023, um sistema mais simples, quer dizer, que diminua a burocracia e, consequentemente, aumente a eficiência do sistema. Essa expectativa vai ser certamente um grande debate a ser feito em 2024. Todos sabem que o Gessner Oliveira, né, foi presidente da Sabesp, por isso que ele falou da questão do saneamento. Eu fiquei curioso para entender, Gessner, quais são os riscos aí para essa área com essa reforma que foi aprovada no ano passado pelo Parlamento e que vai ter agora a sua legislação complementar debatida a partir da volta dos trabalhos em fevereiro. O que mais preocupa os especialistas em saneamento, Gessner? Olha, eu chamaria atenção para 2 aspectos. A grande esperança do Brasil é que nós, nos próximos anos, aumentemos muito o investimento para prover à população serviços de água e esgoto. São serviços básicos que, infelizmente, o Brasil deixa metade da população praticamente sem eles. Como esses investimentos vão ocorrer, e já estão aumentando e devem ocorrer nos próximos anos, a transição da reforma é relativamente longa. Os benefícios da desoneração do investimento só ocorrem mais à frente, quando os investimentos já ocorreram. Então, todos os malefícios do atual sistema serão sentidos no processo de investimento do saneamento. Esse é um grande problema. Nós fizemos um cálculo, Pedro, Thaís, sobre qual seria o impacto na tarifa se nós aplicássemos uma alíquota. Obviamente, isso ainda está em discussão, qual será a alíquota, mas se aplicássemos uma alíquota de 27%, para o IVA, e deu um impacto muito forte de aumento de tarifa sobre água e esgoto, de 18%. Isso realmente é um impacto muito grande, considerando, fazendo todos os cálculos, considerando os resíduos tributários, etc. Isso preocupa. O ouvinte da Bandeirantes deve se lembrar que o saneamento hoje já tem um regime diferenciado, ele paga relativamente menos imposto. Portanto, ele precisaria ter um tratamento diferenciado, pensando no impacto sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre uma série de aspectos sociais. Mas, enfim, essa é uma discussão que merece um ponto de atenção, como tantas outras que serão discutidas ao longo da discussão da lei complementar. Gessner, no começo aqui da nossa conversa, você citou como fator positivo para 2024, além do controle da inflação, né, que de fato fecha 2023 num patamar razoável, e a expectativa é que ela continue baixa, mais baixa ainda agora em 2024. Você citou a possibilidade de prospecção de investimentos.
O que é que está atraindo investidores para o Brasil nesse momento? Quais são os setores que fazem com que o capital externo olhe para a gente com bons olhos? Olha, Thaís, o fato do Brasil receber próximo a 100 bilhões de investimento revela que o Brasil tem uma situação que historicamente nunca teve. Nunca nós tivemos uma vantagem comparativa como nós temos hoje. Isso é impressionante. Desde os tempos de colônia, as nossas vantagens eram vantagens de muita terra, de muita mão de obra, etc. Hoje nós temos uma vantagem de uma enorme diversidade, de biodiversidade e uma enorme e um avanço muito grande, uma matriz energética muito limpa e uma vocação para torná-la ainda mais limpa. Por quê? Porque nós temos uma energia limpa, relativamente barata, e podemos não só produzir com energia eólica, com energia solar, com hidroeletricidade, etc., mas nós também podemos produzir hidrogênio verde a um custo relativamente mais barato, justamente porque nós temos acesso a fontes limpas de energia. Então, essas condições tornam o Brasil muito atraente. A biodiversidade e o potencial de descarbonização e de uma matriz energética limpa não eram tão valorizados num passado, até num passado recente, de 20, 30 anos atrás. Porém, hoje são muito valorizados. Se nós soubermos aproveitar essas características, certamente nós continuaremos a atrair investimento. Agora, é claro que isso precisa ser casado com uma política mais estável, com mais estabilidade de regra, com o que falávamos antes de segurança jurídica, não mudar a regra no meio do jogo. Certamente na parte tributária isso é muito interessante, né? Muito fundamental não haver mudanças súbitas na regra do jogo, no meio do jogo. Então são essas características que tornam o Brasil muito interessante e que podemos aproveitar para dar um salto no crescimento. A gente está aqui satisfeito porque crescemos 3% ano passado, devemos crescer algo em torno a 2%. Acho que esse ano de 2024 o agro não vai repetir a performance sensacional que teve, sobretudo no primeiro trimestre e primeiro semestre de 2023, mas, de qualquer maneira, é um crescimento modesto. Nós gostaríamos de crescer de forma estável e em vários anos, algo como 4% ao ano, um crescimento realmente sustentado, para que a gente pudesse, assim como a Índia está fazendo, que a gente pudesse vislumbrar um salto de crescimento para o Brasil, que infelizmente anda estagnado nas últimas décadas. E esse crescimento econômico seria a melhor forma do governo arrecadar, né? Porque crescendo mais, claro que o governo arrecadaria mais, não precisaria dessas medidas aí que foram tomadas pelo Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação, tentar equilibrar as contas aí e, de alguma forma, dar a resposta, né, que foi prometida logo que esse governo assumiu. Ô Gessner, minha última pergunta para você é o seguinte, sobre o dólar, né? Como é que vocês estão prevendo aí o comportamento da moeda americana ao longo desse ano de 2024? Olha, o dólar nesse ano certamente ajudou a controlar a inflação. Nós tivemos havia previsões pessimistas e acabamos com o dólar abaixo de R$5. Houve, na verdade, uma apreciação real, ou seja, a variação do dólar ela foi menor do que a variação da inflação, bem menor, na verdade, caiu em termos nominais. Eu diria que para esse ano de 2024, nós devemos ter algo semelhante a isso. O que ontem, por exemplo, talvez alguns ouvintes tenham visto que foi divulgada a ata do FONC. O FONC, essa sigla esquisita, é o Conselho Monetário, ou a instância das autoridades monetárias dos Estados Unidos que definem a taxa de juros, e eles estavam explicando a política monetária dos Estados Unidos. A perspectiva é de uma redução, de que a gente vai começar uma redução na taxa de juros nos Estados Unidos. Isso ajuda as moedas dos emergentes. Isso tende a valorizar
apreciar as moedas dos emergentes, como o Brasil, como o real. Então, eu diria que o dólar vai evoluir menos do que a inflação. A inflação deve ficar em torno aí de 4%, e o dólar não deve chegar a essa variação, algo como 2%. Então, talvez até em termos nominais, Pedro, esteja acima de 5%, mas em termos reais vai haver apreciação. Isso significa que é menor pressão sobre a inflação e que isso permite continuar a redução na taxa de juros no Brasil, o que ajuda o ano de 2024. Gessner, a gente já falou sobre quase todos os indicadores. Dólar, PIB, expectativa de crescimento para o ano que vem, inflação, faltou um, juros. Não é? Pesquisa Focus do Banco Central divulgada no comecinho da semana, expectativa é que 2024 feche com a Selic na casa dos 9%. Queria saber qual é a sua expectativa, se você concorda com esse número e se, com essa inflação tão controlada que a gente tem agora, não dá para acelerar um pouco mais a redução gradual dos juros pelo Comitê de Política Monetária? Olha, Thaís, eu acho que essa projeção de algo em torno a 9% é uma projeção, me parece, bastante razoável. Ela é compatível com essa queda suave na taxa de inflação. Como eu disse antes, a taxa de inflação vai fechar o ano menor do que o teto da meta. Eu diria que o ritmo atual de queda é um ritmo adequado para o que a gente está vendo. Essa é a taxa primária de juros. É claro que, havendo uma melhora de expectativas, o juro que as empresas pagam no mercado melhora, os juros que as pessoas físicas pagam no mercado também melhora, quer dizer, melhora a situação de crédito, de endividamento das famílias. Então, na prática, a situação pode melhorar com essa melhora do ambiente econômico. Mas eu acredito que a taxa primária é essa mesmo, de redução. O governo, o presidente Lula em particular, reclamou muito do Banco Central, mas a verdade é que a política do Banco Central, muito amarga, acabou entregando uma redução da taxa de inflação que hoje dá uma tranquilidade para a economia brasileira que outras economias, como o nosso vizinho do Sul, a Argentina, não têm. Conversamos aqui com Gessner Oliveira, ao vivo no Jornal Gente, sobre economia, projeções para esse ano de 2024. O Gessner, que é um dos grandes economistas que nos auxiliam aí ao longo do ano, né, a interpretar essas questões aí que não são fáceis de entender. Grande abraço para você, bom ano, hein, Gessner? Voltamos a falar aí em breve. Ótimo ano, um privilégio conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Aliás, o Gessner citou agora no finzinho a Argentina. É sobre a Argentina que a gente vai falar na sequência aqui, com um revés na justiça que aconteceu para decisões tomadas pelo governo Javier Milei. Na sequência aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, também no aplicativo Band Play. Rede Bandeirantes de Rádio.